O próprio Jesus falou que você cristão acreditasse nele, faria as mesmas obras que ele, faria ainda maiores. Ou o pessoal não acredita nele, ou então tem alguma coisa errada aí, porque eu não vejo nada acontecendo. Absolutamente nada. As obras que Jesus realizou, como cura de leproso, de cegos, de coxo, manco, de esfregar a lama no olho e o cara ficar curado, quem não enxergava a vida inteira. E inúmeros milagres, pessoas com problema crônico e ser curado só de tocar nas vestes dele. E o que acontece com a fé e com o cristianismo já há uns 2000 anos ou mais? Aí os teólogos, as pessoas cheias de teologia aí, eles não têm prova nenhuma de nada. Aí eles ficam, não, a teologia disso aqui foi isso que ele quis dizer, a obra que ele quis dizer foi isso. Eu não quero saber das suas explicações de magistério, não. Ele não tem um chamado divino. Ele aprendeu como um professor aprende a lecionar. É por isso que esse confronto da fé cristã aí não acontece. É por isso que não está acontecendo nada. Cadê as curas, os milagres, as bênçãos? Cadê as mesmas obras que Jesus disse que se você acreditasse nele, você ia fazer ainda maiores? Cadê as obras? Ele falou, ia para junto do Pai. E tudo que você pedisse em nome dele, o Pai faria. E você está pedindo em nome de quem? Porque não está acontecendo. Não vejo acontecendo nada. É tudo efeito placebo. E ele disse para você pedir em nome dele que o Pai faria. Aí você pede em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no nome de um monte de santo, e não acontece nada. De tanto que essa geração é idólatra, dá a impressão que o Deus de verdade, a força extrema que rege tudo, virou as costas para essa gente. Eles têm centenas e centenas de santos e não acontece nada, porque antes não tinha esse tanto de santo. Era só chamar por um Deus único e... Aí hoje você tem aí milhares de santos, de entidades que você chama e não acontece nada. E cada dia que passa aparece um santo novo, viu? Dá a impressão que o Deus de verdade, aquela força extrema que rege tudo, virou as costas para essa geração. De tanto que essa geração tá cheia de deuses e ídolos e pessoas importantes e pessoas famosas para ele seguir. Nos tempos do profeta Elias, Eliseu, Daniel, profeta Isaías, nos tempos bíblicos, não era essa montoeira de santos, esse monte de rezas e oração. O cara pedia e pá! O profeta Elias orou, pediu a Deus e o fogo desceu na hora. O profeta Eliseu, os meninos zombou dele, ele olhou para trás, amaldiçoou e pá! Aconteceu na hora. Apareceu lá os ursos e despedaçou as crianças. Você vê um monte de gente doente, precisando de cura, de libertação espiritual, gente passando fome. É doença para todos os lados, estados terminais para todo lado. Você não vê acontecendo nada. O profeta Elias, o profeta Eliseu. Elias subindo no carro de fogo. Eliseu curando as águas. Até mesmo uma brincadeira das crianças, chamar o profeta de careca. E ele virou para trás e amaldiçoou eles. E amaldiçoou em nome de Deus. Era carro de fogo. Era fogo consumindo o altar dos deuses falsos. Tinha de tudo naquela época. Hoje não acontece nada. Ficam aí só pedindo dinheiro, pedindo dízimo, fazendo campanha para arrecadar alguma coisa. E blá 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 blá. E mimimi o tempo todo. No fundo não está acontecendo nada. O profeta Elias, que fez chover, fez parar a seca, fez cair fogo do céu. Aquele desafio contra os profetas de Baal. Elias foi o cara que separou as águas do rio Jordão apenas com a sua capa. Curou o filho da viúva, multiplicou a farinha e o azeite. O profeta Eliseu, depois de morto, que a terra já tinha comido o seu corpo, estava só os ossos na cova dele, só os ossos do profeta na cova. Morreu uma pessoa, jogou naquela mesma cova. Quando o cara caiu lá, que tocou nos ossos do profeta, o cara ressuscitou. Quando alguns homens acusou Daniel, e acusou injustamente, aí o rei Dário falou, beleza, joga ele lá na cova dos leões e põe a pedra em cima. Aí Daniel apareceu de lá tranquilo. O que aconteceu, Daniel? Deus fechou a boca dos leões. Mas aí os teólogos de plantão vão começar a dar diversas explicações, igual eles sempre fazem. Sei lá o que passa na cabeça deles, né? Eu não estou dizendo que Deus fez nada disso, viu? Estou apenas dizendo que está na Bíblia essas histórias fascinantes. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. São 3 homens na fornalha. Eles não morreram. Não eram 3 homens. Eram 4, que jogaram 3, e eles continuaram lá. Quando olharam, tinha um 4º homem, que era um anjo que estava protegendo. Fatos extraordinários que aconteceram, e hoje não acontece nada. Jonas ficou 3 dias dentro da baleia. Moisés
abriu o Mar Vermelho. Depois, quando os carros do faraó foram atrás, o mar fechou e destruiu tudo. As 10 pragas do Egito. Moisés tocou na rocha e deu água para aquele povo no deserto. E olha que Moisés não era um cara santinho não. Moisés já tinha matado um cara lá no Egito, viu? Sansão. Matou mais de 1000 homens com a queixada de um jumento. Davi, aquele que matou um soldado, um gigante, Golias. Além de curas e milagres, e Noé que construiu uma arca para colocar não sei quantos animais de 7 em 7, de 2 em 2. E olha que o cara já tinha 500 anos quando ele começou a construir aquele negócio, viu? E eram fatos extraordinários que acontecia, ressurreição, cura. O cara que foi jogado na cova, na própria cova que o profeta Eliseu tinha sido enterrado, e ele quando caiu lá morto, o defunto, você jogou o defunto na cova, quando ele encostou nos ossos do profeta, o cara ressuscitou. Cara, os poderes, o poder, o extremo, o contato divino era um negócio que você não vê hoje. Isso não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está na Bíblia, viu?